Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Tamara, sou professora de matemática aqui no CETEPS. Hoje eu vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática financeira, tá bom? Mas antes de a gente começar a aula, vou passar algumas informações aí para vocês de como que vai funcionar nossas aulas nesses dias e no momento da nossa avaliação também. Nós teremos aula aqui presencial hoje, quarta-feira, amanhã também, quinta-feira, de aula. E na sexta-feira nós faremos a nossa avaliação, tá bom? Explicando para vocês que tem algumas disciplinas que é somente um dia, né? E aí no dia seguinte já é a prova. A nossa disciplina, elas são 2 dias de aula, que como vocês já devem ter recebido e dado uma olhadinha no material, o material é bem extenso. Então, se eu for passar tudo que tem lá para vocês em um único dia, eu posso até falar sobre tudo, mas eu não vou conseguir aprofundar em praticamente quase nada e fica muita informação para um dia só, tá? Para a gente absorver. Então, no dia de hoje, a gente vai começar aqui falando a respeito da história da matemática, como que ela surgiu, a matemática financeira. Vamos falar um pouquinho sobre como se introduziu, né, essa ideia de matemática financeira dentro do mercado, que é o mercado aí, dentro desse ambiente que a gente chama de capitalismo. Vamos falar um pouquinho sobre a proporcionalidade, que é um conteúdo que está bem presente dentro do estudo dos operadores aí imobiliários. E a gente vai falar um pouquinho sobre juros simples no dia de hoje. Amanhã a gente dá sequência nesse estudo, falando sobre juros compostos e mais alguns elementos aí do nosso estudo. Se der tempo amanhã, a gente faz uma revisão de tudo que a gente viu nesses 2 dias, com questões aí parecidas com o que vai ter na nossa avaliação. Então, para o dia de amanhã, eu preciso que vocês tragam o celular de vocês, de preferência com internet, porque a gente vai utilizar um quiz que acessa a internet, tá bom? Para as nossas aulas, a gente vai utilizar a calculadora para fazer os cálculos. E como a gente vai utilizar durante a aula a calculadora para agilizar nos cálculos, vocês também podem usar a calculadora no momento da prova para agilizar nos cálculos, tá bom? Não tem problema, não vou exigir que todo mundo faça o cálculo mentalmente aí de cabeça, porque no dia a dia vocês vão usar a calculadora de vocês para isso, tá bom? Então, o importante para mim é que vocês aprendam como desenvolver o cálculo e não saber a tabuada de cor, não tem problema, tá? Isso a gente cobra lá no ensino fundamental, tá bom? Então, a gente vai começar aqui. Outra coisa, no momento da nossa avaliação, estou vendo que tem algumas pessoas aí com sua apostila, com suas anotações. Fica à vontade também para consultar suas anotações, tá? Então, você anotou a fórmula, anotou alguma dica aí da aula, imprimiu a sua apostila, quer consultar alguma coisa, pode consultar, não tem problema nenhum, tá bom? E a nossa avaliação começa aí vai ser na sexta-feira. Eu vou chegar aqui um pouquinho, mais ou menos no mesmo horário que eu cheguei hoje, e aí a gente já faz a nossa prova, tá? Então, vamos começar, como eu disse para vocês, falando um pouquinho sobre a história, né? Como que surgiu? Eu gosto sempre de contextualizar, sempre que eu vou trabalhar um conteúdo com os meus alunos, eu gosto de contextualizar de onde que surgiu essa ideia, tá? Então, essa história, né, esse conceito de juro, porque toda vez que a gente fala matemática financeira, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é essa palavra, né? Com certeza a gente vai falar sobre juros ali. Então, esse conceito de juros, ele é bastante antigo e ele tem sido amplamente divulgado e utilizado ao longo da história aí, né? Na história da matemática e dentro desses conceitos. Então, esse conceito, ele surgiu naturalmente quando o homem percebeu existir uma estreita relação entre o dinheiro e o tempo. Então, o homem, ele percebeu lá, né, quando a gente vai lembrar, quando a gente começou os nossos estudos, naquele tempo não existia moeda, não existia o dinheiro. Então, o que as pessoas faziam, né? Eles trocavam. Então, eu quero essas galinhas, eu quero essas sementes, eu quero esse tipo de animal.
e em alguns momentos eles também faziam empréstimos. E aí eles chegaram ali num determinado conceito de que se eu emprestei algo para alguém e a pessoa não vai me devolver imediatamente, não é justo eu ficar todo esse tempo sem o meu bem e receber a mesma coisa. Então começou daí essa ideia, né? Então eles começaram a perceber essa relação entre o dinheiro e o tempo. Então, as tábuas mais antigas, né, que eram onde eram feitos esses registros, eles mostram um alto grau de habilidade matemática e deixam claro que o sistema de numeração já estava de longa data estabelecido. Então, quando a gente começou a estudar o sistema de numeração lá, desde o nosso ensino fundamental, chegou um determinado momento em que os professores de vocês de matemática ensinaram que o nosso sistema que nós temos hoje, que a gente utiliza aí em todo o mundo, ele se chama sistema indo-arábico, né? Mas de onde que surgiu esse sistema indo-arábico, né? Lá nos hindus, como o próprio nome fala, e os árabes, que eram grandes viajantes, fizeram a divulgação. Então ficou com esse nome aí, indo-arábico, é o sistema que nós temos. Então eles registravam aí esse sistema de numeração nessas tábuas bem antigas. Então tem muitos textos desses primeiros tempos que tratam da distribuição de produtos agrícolas, como eu já comecei a falar com vocês, e de cálculos aritméticos baseados em transações da época. Então essas tábuas, elas mostram, né, que os sumérios estavam aí familiarizados com todos os tipos de contratos legais e usuais, como faturas, recibos, notas promissórias, situações de crédito, situações de juros simples e compostos, hipotecas, escrituras de vendas, entre várias outras situações que aconteciam ali. Então, os juros e os impostos existem, né? Desde a época dos primeiros registros de civilizações existentes na Terra. Um dos primeiros indícios apareceu na Babilônia, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. E nas citações mais antigas, os juros eles eram pagos pelo uso de sementes ou de outras conveniências emprestadas. E esses juros eles eram pagos sob a forma de sementes ou de outros bens. Então, muitas das práticas existentes, elas originaram-se dos antigos costumes de empréstimos e devolução de sementes ou de outros produtos agrícolas, tá? Então, como eu já falei para vocês, quando as sementes elas eram emprestadas para a semeadura de uma certa área, era lógico se esperar aí o tempo dessa semeadura. Então, eu emprestei, fiz o plantio ali na minha terra, é lógico que vai demorar um tempo até isso germinar, até eu fazer a colheita e poder fazer a devolução. Então, era lógico esperar o pagamento na próxima colheita, no prazo de 1 ano, dependendo do que estava sendo ali plantado, né? E assim era o cálculo de juros, numa base anual, ela era mais razoável. Então, começou aí esse conceito e essa ideia. Então, se a pessoa, por exemplo, emprestou ali um saco de sementes, na hora de devolver, né, eles faziam essa negociação, quanto a mais ele vai precisar fazer essa devolução. E aí começou essa ideia, tá? Então, tão quanto o estabelecimento de juros compostos para o financiamento das antigas viagens comerciais, que não poderiam ser concluídas aí em 1 ano. Então, aquelas viagens comerciais que demoravam menos tempo, 3 meses, 6 meses, às vezes no retorno precisava fazer o pagamento daqueles produtos que a pessoa levou, né, ali para comercializar, também tinha ali a cobrança dos juros. E começou, né, esse estabelecimento dos prazos. Então, você vai ter um prazo de 3 meses para me devolver. Em 3 meses eu vou cobrar isso de juros. Se você demorar 6 meses, será isso de juros. Se for 1 ano, será aquilo. E começou aí esse conceito. Então, conforme a necessidade de cada época, foi se criando novas formas de se trabalhar com a relação tempo-juros.
juros semestral, bimestral, diário, entre outros, tá bom? Então, a gente começa aqui falando sobre isso, sobre como iniciou aí essa ideia dos juros dentro da matemática financeira. E a gente consegue compreender, né? Eu sempre coloco isso para os meus alunos, quando eu estou trabalhando com eles, que a matemática ela veio devido à necessidade do homem. Então, o homem precisou contar, ele precisou contabilizar, ele precisou organizar. E aí, a partir desse momento, desses empréstimos, desses pagamentos, dessas trocas, se estabeleceu essa ideia e esse conceito aí dos juros que a gente utiliza até os dias atuais, tá bom? E a gente dá sequência nesse estudo falando um pouquinho aqui sobre o conceito de capitalismo. Lá no nosso material é o primeiro estudo, né, que aparece dentro da apostila de vocês. Então, se alguém perguntar para vocês o que é capitalismo, né, a gente já fala, tem alguma coisa a ver com dinheiro, mas não sei definir o que é capitalismo. Mas, de forma bem breve, bem objetiva, ele é um sistema econômico que ele é baseado na legitimidade dos bens privados, tá? E na irrestrita liberdade de comércio, indústria, e tem um objetivo principal de conseguir lucro. Então, vamos para as palavrinhas chaves aqui do capitalismo. Então, o capitalismo ele vem a ser um sistema econômico, ele vai estar referenciado a dinheiro, economia, tá bom? E ele é baseado na legitimidade dos bens privados, então ele está preocupado, ele está ali evidenciado, ele está presente dentro dos bens privados. Eu não tenho capitalismo em doação, em bens públicos, em troca, em benefício da comunidade, nada disso. Ele está na legitimidade dos bens privados. Então, se eu tenho algo que eu vou vender, é o meu bem privado que está ali preocupado. E na irrestrita liberdade de comércio e indústria. Então, gente, é irrestrito esse comércio e essa indústria. Não é restrito a somente esse tipo de comércio, somente esse tipo de indústria para a produção. Não, é livre, é irrestrito. O importante é vender, ok? E tem o objetivo principal aí de conseguir lucro. Então, se aquele determinado item não está tendo lucro, não estou conseguindo vender, não está movimentando o mercado, ele não é interessante para o capitalismo, tá bom? Então, a gente tem que lembrar aí dessas palavrinhas. É um sistema econômico, está ali legitimizado nos bens privados, é irrestrito o seu comércio, a sua indústria, né? Produção, venda, e tem esse objetivo principal aí de conseguir lucro. Então, resumimos o que é capitalismo. Agora, a gente vai falar sobre algumas características importantes aí do capitalismo. Eu não falei isso no comecinho. Fiquem à vontade, tá? Para tirar dúvidas, para compartilhar, se quiserem falar, que é só que está aqui na sala, e quem está em casa também. Ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, pode mandar aí no chat, tá? Que a gente consegue tirar sua dúvida, consegue contribuir na aula, tá bom? Fiquem à vontade para participar. Senão eu fico 2 horas aqui falando sem parar, tá? Podem ficar à vontade para interagir. Então, a gente vai começar, pessoal, o capitalismo ele tem muitas características. Eu trouxe algumas principais aqui para a nossa aula, para a gente falar um pouquinho, tá bom? Então, a primeira característica que eu considero muito importante é a combinação de 3 centros econômicos: produção, oferta e consumo. Então, se eu tenho grande produção, eu estou ofertando no mercado e isso está sendo consumido, eu estou conseguindo formatar a economia de mercado. Se eu tenho uma grande produção, eu estou ofertando isso, mas eu não tenho consumo, isso vai afetar o mercado financeiro. O mesmo acontece se eu não tiver produção e eu tenho ali uma grande quantidade de pessoas querendo consumir. Isso também afeta o mercado financeiro. Ele eleva, né,
os valores ali daquele determinado produto. Todos nós sofremos com isso aí há algum tempo, né, com a pandemia que nós tivemos. Então, nós tivemos aí muitos locais que pararam as produções, nós tivemos muitas matérias-primas, principalmente dentro do mercado imobiliário, foi um mercado que sofreu muito, né, muitas indústrias pararam as produções e aí os produtos, né, os materiais de construção, eles subiram os valores, foram para os valores aí muito altos, que acabou afetando todo o mercado financeiro imobiliário. Então, a gente pensa lá na ponta, né? O material de construção, a matéria-prima, por exemplo, para fazer uma argamassa estava em falta no mercado. Então, essa matéria-prima que produz a argamassa, se ela fez falta, ela vai interferir lá na nossa venda de um apartamento, por exemplo, porque vai afetar todo esse mercado financeiro. Então, essa combinação aqui de produção, oferta e consumo, ela é muito importante para formatar a economia do mercado aqui dentro do capitalismo. Outras características que nós temos aqui importantes, temos aqui o surgimento de grandes empresas. Então, é uma característica do capitalismo. Então, quando a gente tem algo, né, que surge aqui dentro do mercado financeiro, a gente começa ali com uma pequena empresa, começa a produzir, começa a vender, daqui a pouco isso dá certo, isso evolui, surge ali uma grande empresa. Então, é uma característica do capitalismo. Junto com esse crescimento das grandes empresas e essa formatação do mercado, oferta, consumo, né, e demanda e produção, a gente tem as relações de trocas monetárias. Então, isso é muito importante. A gente trabalha, né? A gente trabalha porque a gente gosta muito de trabalhar, mas o objetivo principal aqui, né, é que a gente gosta de dinheiro, de receber, a gente precisa do dinheiro para que a gente faça essas trocas monetárias. Então, para a gente fazer ali as nossas compras, das necessidades básicas e também as outras. Então, essa relação ali de trocas monetárias que também vem junto, né, com a preocupação com rendimentos e o trabalho assalariado, então tudo isso está interligado, na minha opinião. Então, a gente trabalha dentro aqui de uma empresa, a gente produz aquele material e aí a gente recebe o nosso salário para que a gente possa consumir nessa mesma empresa, muitas vezes, né? A gente volta e consome aqui. Então, a gente já falou lá no início que o capitalismo ele tem o objetivo principal de obter lucro. Então, se ele tem um objetivo principal de obter lucro, é lógico que ele vai ter uma preocupação com o rendimento, tá bom? Então, essas são aí as características principais dentro do capitalismo. Quando o capitalismo surgiu dentro do mercado, ele teve alguns marcos importantes, tá? E aí eu vou falar sobre algumas fases do capitalismo, algumas etapas que ficaram marcadas dentro da história, tá? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu não quero que vocês se preocupem com datas, tá? Nossa, eu tenho que decorar que foi nessa data, nesse ano ou nesse século. Não, não se preocupe com isso. Lembre da fase, qual é o nome dela e qual foi o marco referencial. Eu vou dar algumas dicas para vocês e aí vocês vão se apegar nesses pontos, tá bom? Então, durante o seu desenvolvimento, então quando ele surgiu e foi desenvolvendo, ele passou por 4 fases aí que a gente vai destacar. Essas fases podem ser chamadas de etapas também, marcos referenciais dentro do capitalismo. E a primeira que nós chamamos, ela se chama de pré-capitalismo. Ela aconteceu, pessoal, lá no século XII e acontecer, né, ele surgiu ali no século XII e para ele se estabelecer, ele foi ali por volta de 3 séculos, até o século XV. Mas não precisa se preocupar com essas datas, tá? Vocês vão lembrar do quê? Esta palavrinha pré. Quando a gente fala pré, a gente lembra de início, de começo. Então, quando vocês virem lá pré-capitalismo, vocês vão lembrar que é o
começo do capitalismo. É quando ele iniciou. Aqui no nosso material, ele está dizendo que é a fase de implantação. Então, a gente vai lembrar desses sinônimos. Implantou, começou esse sistema. Então, quando que começou? Quando que foi implantado? Lá no pré-capitalismo. Então, essa fase ficou destacada aí com esse nome, tá bom? Então, lá, tô dando essas diquinhas que vai ter uma perguntinha assim para vocês lá na prova, tá? Vocês vão lembrar. Pré-capitalismo vai ser a fase de implantação, tá bom? A segunda etapa que a gente vai destacar, ela se chama capitalismo comercial. Então, depois que o capitalismo surgiu, passou ali por algumas fases, algumas etapas, se estabeleceu, lá no século XV até o século XVIII, nós tivemos uma grande movimentação no mercado financeiro por parte dos comerciantes. Então, nós tínhamos aqui neste momento os comerciantes administrando a maior parte dos lucros. Então, pessoal, se o capitalismo, se ele ficou com essa marca, capitalismo comercial, vocês vão lembrar dos comerciantes, ok? Eles vão administrar a maior parte dos lucros nesse momento, ok? A gente tinha aqui nesse período outros tipos de movimentação. Às vezes os fazendeiros ali estavam movimentando, estava começando bem no finalzinho aqui, vai ter um início ali da indústria, mas ainda não está muito forte, né? O que vai ser forte nesse momento? Os comerciantes ali administrando. Eu disse para vocês que isso aconteceu lá no século XV até o século XVIII. Mas hoje, 2024, nós ainda temos comércio? Sim. Mas será que o comércio ainda administra a maior parte dos lucros? Não. Então, por isso que nós não estamos mais no capitalismo comercial. Ainda temos comércio, mas ele não tem mais essa força tão grande. Ainda é muito forte o comércio, mas dentro do capitalismo, a gente vai ver as outras etapas aqui, a gente vai ver que o comércio acabou ficando um pouquinho mais de lado, mas que contribui muito com o capitalismo, tá bom? A terceira etapa, a gente chama de capitalismo industrial, né? Então, saímos ali dos comerciantes administrando, ficando muito forte dentro do mercado financeiro. E aí esses mesmos comerciantes, gente, vão começar a investir nas indústrias, né? Porque eles estão com dinheiro ali no bolso. Então, nós vamos ter um grande investimento. Então, o capital, ele é investido nas indústrias. E as indústrias começam a crescer e a produzir. Então, quando isso começa a acontecer e tem esse grande investimento aí nas indústrias, nós temos essa fase de destaque que se chama capitalismo industrial. E aí, o que essa fase faz? Ela transforma os industriais em grandes capitalistas. Isso aconteceu lá no século XVIII. Eu falei para vocês que lá no século XVIII começou as indústrias, né? Temos ali no século XX, XIX, XX, e a gente tem ainda um grande investimento nas indústrias. Mas, mesmo tendo um grande investimento nas indústrias, nós não estamos mais nessa fase do capitalismo industrial. A fase que nós estamos agora se chama capitalismo financeiro. Por que nós estamos na fase chamada de capitalismo financeiro? Porque nós temos um maior volume de capital em circulação sendo administrado pelas empresas financeiras. Então, nessa fase aqui, as grandes empresas financeiras, elas são as detentoras do maior volume de capital em circulação. E aí, né, para quem tem dúvida, quem são essas empresas
empresas financeiras? Elas são as empresas aí que atuam no setor financeiro de maneira abrangente. Vai muito além dos bancos comerciais que a gente conhece. Mas os bancos são exemplos de empresas financeiras, tá? Então, envolve também as corretoras de valores, os bancos de investimento, entre outros. Então, hoje, se a gente parar para pensar, né, se a gente analisar, temos ainda o comércio movimentando o capitalismo, temos também um grande investimento nas indústrias, a gente precisa, né, das indústrias produzindo para que a gente possa consumir, mas quem é que administra tudo isso? As empresas financeiras. Então, por esse motivo, ficou aí evidenciado essa fase como fase do capitalismo financeiro, que é o que nós estamos agora, nesse momento, na atualidade. Beleza? Tudo bem? Alguma pergunta, dúvida, contribuição até aqui? Tudo bem aí no chat? Então, tá ótimo. Então, vamos avançar. Passamos aqui por essa etapa, ó. Concluímos já uma parte do nosso material. Falamos sobre o capitalismo e agora a gente vai entrar um pouquinho dentro da matemática, tá? O próximo tópico lá do nosso material, ele vai falar sobre proporcionalidade. Ele vai falar sobre números proporcionais. Vou tentar trazer para vocês de um jeitinho aqui, bem do dia a dia, para que vocês possam compreender. Eu sei que muitos de vocês, a hora que viram nessa disciplina, matemática financeira, nossa, que difícil. Não se preocupe, a gente vai tentar trazer do jeitinho mais leve, mais tranquilo possível, para que vocês possam absorver esse conteúdo. Eu sei que tem bastante gente que faz tempo que não tem contato com a matemática, já está um tempão que passou lá pela sala de aula, outros não, outros trabalham aí com a matemática todo dia. Inclusive, pessoal, os conteúdos que eu vou ensinar para vocês aqui, eu não quero que vocês, por exemplo, eu tenho um conhecimento já de como calcular juros simples, ou juros compostos, ou descontos, ou porcentagem, enfim. Se você tem a sua aprendizagem, se você usa isso no seu dia a dia, você não precisa mudar a sua estratégia por causa da professora aqui, tá bom? Eu vou tentar trazer de um jeito que todo mundo compreenda, mas se você tem uma técnica sua, que você aprendeu, que às vezes cada um tem um jeitinho de fazer, a matemática não existe só uma fórmula para fazer, existem várias formas, né, de desenvolver, pode continuar o seu jeito. Tanto que na hora da avaliação, pessoal, eu coloco um gabaritinho lá para você responder, eu não vou ficar olhando como que você fez o passo a passo, vou olhar o que você sinalizou lá de resposta para mim, tá bom? Beleza? Então a gente vai aprofundar. Vamos falar sobre a proporcionalidade. Então, os números proporcionais, eles são usados em situações que englobam divisões de lucros, prejuízos, situações de sociedade em investimento, entre outras ocasiões de distribuição de capitais. Isso aqui é o que está definido lá no material de vocês, mas os números proporcionais, eles vão muito além disso. Eles estão presentes em várias situações do nosso dia a dia. Então, se a gente vai comparar na matemática, se a gente quer medir, se a gente quer contabilizar, quantificar, verificar quanto tempo, eu uso o conceito da proporcionalidade, tá? Mas, para começar a estudar a proporcionalidade, a gente precisa falar sobre as grandezas. Então, essa parte aqui do conteúdo, a gente trabalha um pouquinho com bastante conceito matemático, tá? Então, o que seria grandeza? Então, a grandeza, ela é definida como qualquer coisa que pode ser medida ou calculada, seja velocidade, área, volume de um material, e ela é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes de mesma unidade. Opa, acabei tirando. Peraí, sumiu até daqui da minha tela. Acho que ele está a estender, né? Só um minutinho. Então, ó, meu mouse não está aparecendo.
Ó, ele tá aqui. Joga ele pra lá. Lá, porque eu acho que ele tá a estender. Agora sim. Coloca então, iniciar P. Peraí. Acontece, gente, desculpa, tá? Aqui. Então, quando a gente fala sobre grandeza, nós vamos falar sobre qualquer coisa que pode ser medida, calculada, quantificada, e eu vou utilizar para comparar com outras medidas, muitas vezes de mesma unidade, representando uma razão. Quando eu uso esta palavrinha aqui, dentro do conceito da matemática, a palavra razão, ela significa uma divisão. Lá vocês vão lembrar que vocês estudaram as regras de 3. Então, dentro desse conceito aqui, a gente pode utilizar essa estratégia da regra de 3, que a gente utiliza a razão para calcular. Então, a proporcionalidade, né? Ela é uma relação de igualdade entre razões. E assim, apresenta uma comparação de duas grandezas em diferentes situações. Então, quando eu falo que a proporção é uma relação de igualdade entre duas razões, significa que eu vou ter uma divisão, um sinal de igualdade, uma outra divisão, porque eu tenho razões. E essa palavrinha razão na matemática significa divisão. Então, olha um exemplo aqui para a gente verificar isso. Isso daqui, né, é uma fração. E uma fração, ela é uma divisão, ela é uma forma de representar uma divisão. Então, quando eu faço essa comparação, eu estou dizendo assim, ó, que 1/2, 1 está para 2, assim como, sinal de igualdade, 5 está para 10. Então, eu estou dizendo que 1/2 é igual a 5 décimos. Eu tenho números diferentes. 1, 2, 5 e 10. Mas eu estou dizendo que isso daqui é igual. Por quê? Porque quando eu efetuo a minha divisão, eu obtenho o mesmo resultado. Então, se eu fizer 1 dividido por 2, eu vou ter meio, metade. Se eu tiver 5 dividido por 10, o meu resultado também é meio, metade. Então, é isso que ele está dizendo, que esse resultado dessa divisão aqui é igual ao resultado dessa outra divisão aqui do outro lado, tá bom? E aí, como que a gente lê, né? Então, essa igualdade entre 1, 2, 5 e 10 é lida da seguinte forma: 1 está para 2, assim como 5 está para 10. Aqui eu estou com valores todos preenchidos. Quando a gente fala que a gente vai trabalhar com proporção, né, com proporcionalidade, ele está dizendo assim, significa que ele aumentou ou que ele reduziu na mesma proporção. Utilizando, quando eu falo mesma proporção, significa que eu utilizei ou multiplicação ou divisão. Vou usar esses exemplos aqui para aprofundar com vocês um pouquinho. Então, aqui, 1 está para 2, assim como 5 está para 10. Pessoal, vocês concordam que de 1 para 5 e de 2 para 10 aumentou? Sim? Sim, aumentou. Se aumentou, eu vou utilizar vezes. Porque quando eu multiplico, eu aumento, ok? Aqui na multiplicação, eu aumentei. Então, eu utilizei vezes. Aí eu vou pensar,
para se tornar 5, ele aumentou quantas vezes? 5 vezes. Ó, 1 vezes 5 é 5. Concorda que aconteceu a mesma coisa aqui embaixo? Para o 2 se tornar 10, ele precisou aumentar 5 vezes. 2 vezes 5, 10. Se foi o mesmo número que eu utilizei, ele aumentou na mesma proporção. Se eu tivesse feito assim, ó pessoal, 1 está para 2, assim como 5 está para 8, vocês iam falar para mim que era na mesma proporção? Não. Por que não? Porque esse aumentou 5 vezes e esse de baixo aumentou 4 vezes. Foi diferente. Se foi diferente, não foi a mesma proporção. Então, eu posso dizer que sim, isso daqui é proporcional e esse aqui não é proporcional, porque não aumentou na mesma proporção. Tudo bem? Deu para entender? Sim? Pessoal de casa também? Opa! Esse microfone é muito grande. Eu fico meio perdida nele. O outro era menorzinho. Então tá. Vamos avançar. E aí, gente, nós falamos aqui sobre, essa relação de grandezas. E essa relação de grandezas que a gente já aprendeu a verificar quando é proporcional e quando não é proporcional. Agora a gente vai aprender a identificar quando ela é diretamente ou quando ela é inversamente proporcional. Então, olha lá. Vamos primeiro aprender, lembrar, na verdade, a gente já estudou isso já há um tempinho, o que são as grandezas diretamente proporcionais. Então, as grandezas diretamente proporcionais, elas são o seguinte, dentro da definição, ela fala assim: quando a variação de uma implicar na variação da outra na mesma proporção, ou seja, se eu duplicar uma, a outra também vai duplicar. Se eu triplicar uma, a outra também triplica. Se eu reduzir uma pela metade, a outra também vai reduzir pela metade. Quando eu estou ensinando isso aqui para os meus alunos lá no 7º ano, eu falo assim, quando uma aumentar, a outra também vai ter que aumentar. Quando uma diminuir, a outra também vai ter que diminuir. As duas grandezas. Quando acontecer isso, eu falo que ela é diretamente proporcional, porque uma interferiu na outra, na mesma proporção. Então, vamos analisar uma situação aqui real do dia a dia para a gente entender esse conceito? Então, olha lá, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Uma impressora tem a capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Então, a cada minuto, imprime 10 páginas. Então, se eu tiver 2 minutos de impressão, quantas páginas vão ser impressas? 20, vai ser o dobro de páginas. Se eu tiver 3 minutos de impressão, vão imprimir quantas páginas? 30. Então, tripliquei o tempo, triplica a quantidade de impressões. Então, aumentei o tempo, aumentei as impressões. As duas aumentaram. Se eu reduzir o tempo, se eu reduzir isso aqui para a metade, se em vez de 1 minuto eu tiver só 30 segundos de impressão, quantas páginas vão ser impressas? E aí? 1 minuto inteiro, que são 60 segundos, imprime 10 páginas. Se eu reduzir esse tempo pela metade, se eu tiver só 30 segundos de impressão, eu vou ter quantas páginas sendo impressas? 5, muito bem, a metade. Então, reduzir o tempo pela metade,
O que acontece com a quantidade de impressões? Reduz pela metade também. Então, quando acontece isso daqui, pessoal, eu chamo isso de grandeza diretamente proporcional, porque a implicação de uma interfere diretamente na outra, tá bom? E existe um outro tipo de grandeza que se chama inversamente proporcional. O próprio nome já fala, inversamente, ou seja, vai inverter. Então, quando uma aumentar, o que acontece com a outra? Diminui, vai ser o contrário, tá bom? Então, vão ser grandezas inversamente proporcionais. Já até dei a definição aqui para vocês. Então, duas grandezas são chamadas de inversamente quando o aumento de uma vai implicar na diminuição da outra e assim vice-versa. Vamos analisar uma situação aqui, bem do dia a dia mesmo, para a gente compreender. Então, olha lá. Um automóvel, ele move-se a 40 km por hora e demora cerca de 5 horas para chegar até o seu destino. Então, vamos pensar esse automóvel, pessoal, nas mesmas condições, tá? E se pegar trânsito, não vai entrar no critério aqui, tá bom? A gente vai pensar nas mesmas condições de deslocamento. Só que agora esse automóvel, ele vai estar a 80 km por hora. O que eu fiz com essa velocidade? Dobrei. Eu aumentei essa velocidade. O que acontece com o meu tempo? Vocês acham que ele vai demorar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Eu vou chegar mais rápido. Então, se o meu automóvel estiver aqui a 80 km por hora, nas mesmas condições, eu compreendo que eu vou chegar lá em 2h30, a metade do tempo, certo? Então, olha o que aconteceu. Aumentei a velocidade, o que eu fiz com o tempo? Reduzi. Então, quando acontece esse tipo de situação, isso é chamado de grandeza inversamente proporcional. Tem alguma coisa aí no chat? Tudo bem? Beleza. Então, pessoal, essa é a diferença aí das duas grandezas, tá? Situações bem do dia a dia mesmo, pra gente desenvolver. E as grandezas, elas acontecem em várias situações aí do nosso dia a dia. Vários e vários outros exemplos. E agora a gente vai pegar um exemplo aqui do dia a dia do corretor de imóveis, né? Que é o futuro de vocês. Daqui a pouquinho vocês estão aí, futuros corretores. Então, vamos ver uma situação e no final vocês vão me dizer qual que foi a grandeza que a gente usou. Se foi diretamente ou se foi inversamente proporcional. Tudo bem? Então, vamos lá. Um corretor tinha a planta de um apartamento. A planta é o desenho ali do apartamento que ele vai fazer a venda. E ele precisava saber qual era a área da sala. A gente sabe que o desenho, ele vai ter que estar nas mesmas proporções, ali as informações, que o apartamento original. Não tem como eu desenhar o tamanho do apartamento, então eu reduzo as medidas, até ela caber ali na folha de papel. Então, o jeito que vai estar distribuído é o jeito que ele vai estar desenhado lá, né? O jeito que ele vai ser o apartamento. Então, ele examinou esse documento e ele verificou o seguinte: que de acordo com a escala apresentada, cada centímetro desenhado no mapa correspondia a 100 centímetros da realidade. Portanto, ele tinha uma escala de 1 para 100. Esse 1 é o do papel, o do desenho, e esse 100 é o real, é o que estava lá no apartamento, tá bom? Então, a cada 1 centímetro no desenho do papel, correspondia a 100 do tamanho real. Esses 100 centímetros a gente chama de 1 metro, tá bom? Mas aqui, para resolver o problema, a gente precisa trabalhar com a mesma unidade de medida. Porque se eu colocar 1 centímetro para 1 metro, vai ficar 1 para 1. E aí, não tenho nem cálculo para fazer, tá bom? Então, olha lá. Então, isso significa
que as medidas reais eram 100 vezes maiores do que as medidas assinaladas no desenho da planta. Então, um dos lados que eu tinha ali na planta media 6 centímetros e o outro 8 centímetros. Assim, para conhecer as medidas reais da sala, ele deveria multiplicar as medidas da planta por 100. Então, olha o que ele fez aqui. Pegou os 6 centímetros da planta, multiplicou por 100, chegou em 600 centímetros, que corresponde a 6 metros. Fez a mesma coisa com a outra medida. 8 centímetros que estava no desenho da planta, multiplicou por 100, chegou em 800 centímetros, que equivale a 8 metros. Portanto, as medidas reais da sala eram de 6 e 8. Mas não foi isso que ele precisava saber a área dessa sala, né? Para falar lá para o cliente. Provavelmente o cliente vai comprar um piso, alguma coisa, ele quer saber quanto que tem a área da sala para ele fazer essa compra. Então, olha lá. A área dessa sala, ela vai ser de 48 metros quadrados, porque ela tem um formato retangular de um quadrilátero. Para chegar nesta área, é só multiplicar a medida da largura pela medida do comprimento. Então, 6 metros vezes 8 metros, a gente chega em 48 metros quadrados. Então, essa é a área da sala. Mas aí, pessoal, eu pergunto para vocês aqui. Nesse momento que a gente estava aqui, descobrindo as medidas reais dessa sala, que grandeza a gente aplicou? Diretamente ou inversamente proporcional? Aqui na sala o pessoal falou diretamente proporcional. Se eu aumentei a largura, eu preciso aumentar o comprimento também. Então, se eu aumentei uma e a outra também aumentei as duas medidas ali, eu tive a aplicação aí de uma grandeza diretamente proporcional. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, vamos ver se vocês aprenderam. Vamos fazer uma continha. Olha lá. A planta de um apartamento possui aí uma escala de 3 para 100. Qual vai ser a medida real de uma cozinha que tem no desenho 15 centímetros de comprimento e 12 centímetros de largura? Vou usar aquela mesma estratégia que eu fiz com vocês aqui agora há pouco, tá? Ele está dizendo assim, que a escala dessa planta, ela é de 3 para 100. Esses dois pontinhos significa divisão. Esse traço significa divisão. É só um jeito de escrever diferente. Tudo bem? Lembra que a gente falou que na proporção a gente tem uma comparação de duas razões. Então eu tenho uma igualdade aqui. E aí ele está dizendo o quê? Que a medida da cozinha tem 15 de comprimento e 12 de largura. Então, no desenho, esse 3, ele é do desenho ou ele é do real? Do apartamento real? Ele está uma escala de 3 centímetros para 100. O 3, a primeira informação, ela é do desenho, muito bem. E esse 100, ele é do apartamento, vou colocar assim. Vamos lá, então. Este 15 centímetros, ele está na onde? Ele está no desenho. Se ele está no desenho, eu vou colocar esse número aqui em cima ou aqui embaixo? Em
em cima, muito bem. Esse 12, ele também é do desenho. Eu vou colocar ele aqui em cima ou aqui embaixo? Em cima, muito bem, vou colocar o 12 aqui. Ele perguntou, gente, qual a medida real da cozinha? Então, eu não sei aqui e não sei aqui, vou descobrir. Vamos fazer isso juntos? Vamos pensar assim. Vocês me falaram agorinha que na planta, acho que é 1. Ele utilizou a grandeza diretamente proporcional. Então, diretamente significa que se aumentar uma, a outra também vai aumentar, certo? Vamos pensar comigo. De 3 para 15. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se aumentou, eu vou usar vezes. Se diminuísse, eu ia usar divisão. Tudo bem? Beleza. Agora vamos lá para a tabuada. 3 vezes quem chega no 15? Perfeito, muito bem. Gente, se isso é diretamente proporcional, a escala, ela é proporcional, tá? Diretamente proporcional. Então, se aqui aumentou 5 vezes, aqui vai ter que aumentar quanto? 5 vezes. Então, quanto que vai ser a medida real, o comprimento dessa cozinha? 100 vezes 5 é quanto? 500 centímetros, que corresponde a 5 metros. Geralmente não fala para o cliente, tem 500 centímetros. A gente fala que tem 5 metros. Beleza? Bem pequenininha essa cozinha, né? Vamos lá. E o outro, para chegar na outra informação, vou partir do mesmo lugar, ó. De 3 para 12. Aumentou ou diminuiu? Já falaram aqui na sala. 4. Já falaram assim. Aumentou 4 vezes. Muito bem. Se isso aumentou 4 vezes, logo aqui embaixo também vai aumentar 4 vezes. E quanto que é 100 vezes 4? 400. Então, o tamanho real é 400 centímetros, que eu falo para o meu cliente que é 4 metros, certo? Então, as medidas reais desta cozinha são aí de 5 metros de comprimento e 4 metros de largura. Lá no slide de vocês, ó, tá aí passo a passo como que a gente fez para chegar. Ok? De 3 para 100, mesma coisa, 4 metros. E aí, pessoal, dentro disso que a gente está estudando aqui, existe uma propriedade fundamental da proporção, que ele fala assim: em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A gente tinha aqui, ó, 3 está para 100, assim como 15 está para não sei. Lá quando a gente estava no ensino fundamental, no 7º ano, a gente começou a estudar, 7º ano não, na nossa época era 7ª série, 6ª série, a gente começou a estudar equações, né? Então a gente falava assim, quanto que é isso aqui? A gente falava que era x. E aí, aqui na propriedade fundamental da proporção, ela fala assim, que o produto dos meios, essa palavrinha produto significa multiplicação, resultado da multiplicação. Então, se eu fizer 3 vezes x, isso vai ser igual a 100 vezes 15. Então, eu tenho que 3 vezes x é igual a 15 vezes 100, ou 100 vezes 15, tanto faz. 3 vezes x, a gente aprendeu que é 3x. E 15 vezes 100, 1.500. A gente aprendeu que para resolver isso aqui, eu preciso passar esse 3 para o outro lado da igualdade.
Se ele está multiplicando, passa para o outro lado, e isso dividindo, muito bem. Então, eu vou pegar o 1.500 e dividir por 3. 1.500 dividido por 3 é 500. A professora, a gente já sabia que era 500. Eu sei que vocês já sabiam. Eu só fiz aqui, pessoal, para mostrar para vocês que tem outro jeito também de descobrir, não só daquele jeito, utilizando a proporção. Eu posso utilizar a regra de 3, porque é uma propriedade fundamental da proporção. Então, se chegar lá num número, você não conseguiu multiplicar, nossa, eu não consigo descobrir de 3 para 15, eu não sei quantas vezes aumentou. Às vezes pode ser que seja um número decimal, aqui 3 e aqui 37,9, aí você vai pensar, nossa, 37,9, quantas vezes aumentou isso? É difícil mesmo pensar. Então, o que você faz? Você monta a sua regrinha de 3 e você também consegue chegar aí no mesmo lugar, tá bom? Então, a propriedade fundamental, ó, ela mostra isso aqui pra gente. Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, quando eu fiz 3 vezes 500, 1.500. 100 vezes 15, 1.500. Então, nós temos ali o mesmo resultado. Lembra que eu falei para vocês que essas duas razões com esse sinal de igual, está dizendo assim, que quando eu efetuar aqui e efetuar aqui, eu vou chegar no mesmo resultado. Então, 3 vezes 500, 1.500. 100 vezes 15, 1.500. E se eu fizer a divisão, ó, 3 dividido por 100 vai dar 0,333. É uma dízima periódica. Se eu fizer 15 dividido por 500, vai ser a mesma coisa. 0,3333. Outra dízima periódica com o mesmo resultado, com valores aí de algarismos diferentes. Tudo bem, pessoal? Muito complicada essa parte. Deu para acompanhar? Como que tá o pessoal de casa? Tranquilo? Maravilha! Essa aula é super tranquila. Então vamos avançar, já que tá tranquilo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas definições dos termos aí da matemática financeira. Então, como eu falei para vocês, quando a gente começa, a gente fala, vamos estudar matemática financeira. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês que vocês vão aprender? Ou que vocês vão estudar? Juros, muito bem. Aí se eu perguntar para você, o que é juros? Todo mundo sabe responder? O que é? Juros, eles são os valores do dinheiro no tempo. Lembra que lá no início, quando a gente falou assim, da onde que surgiu a matemática financeira? O homem começou a analisar a estreita relação entre o dinheiro e o tempo. Então, quando a gente fala juros, eles são os valores do dinheiro no tempo. Ou seja, ele funciona como se ele fosse o aluguel do dinheiro. Eu emprestei algo para alguém, então os juros, o que a pessoa vai me dar a mais, é o aluguel, é o tempo que ela ficou ali com esse dinheiro, tá bom? Funciona dessa maneira. Outra definição, outro termo que a gente tem aqui dentro da matemática financeira, que a gente estuda bastante, utiliza bastante, é o conceito de taxa. A taxa, ela é a porcentagem que determina o valor adicional ao capital investido ou emprestado inicialmente. A taxa, ela está relacionada com o tempo, dia, mês, bimestre, trimestre, ano. Então, quando a gente tiver uma resolução de problema, a gente vai falar assim, um capital foi investido a uma taxa de 2% ao mês durante 5 meses. Então, ela vai estar relacionada com o período em questão, que a gente já está falando aqui, tá bom?
Então, a gente vai verificar na hora de resolver os problemas que a gente vai ter que sempre observar. A minha taxa e o meu período estão na mesma unidade? Se a taxa está em dia, o período tem que ser dias. Se a taxa está em mês, o período tem que ser meses. Se a taxa estiver em ano, o período tem que ser ano, tá bom? E a gente tem dentro da matemática financeira alguns tipos de taxa. Vamos conhecê-los aqui. A primeira taxa, ela é chamada de taxa nominal. É aquela taxa cujo período de capitalização não coincide com a que a ela se refere. Outro tipo de período é a taxa efetiva, que é aquela taxa que expressa em unidade de tempo igual à unidade de tempo do período de capitalização. Temos também a taxa aparente, que é o tipo de taxa que não leva em consideração a taxa inflacionária do período. E temos a taxa real, que é aquela taxa de rendimento obtida após ser realizada a correção dos juros, levando em consideração a taxa inflacionária do período. Então, pessoal, esses 4 tipos de taxas que eu falei para vocês, eles estão dentro do mercado financeiro. Na hora de a gente resolver os nossos problemas, eu não vou ficar falando se é taxa nominal, se é taxa inflacionária, se é taxa real. Eu não vou levar isso em consideração. Isso vai estar lá dentro do mercado. Eu quis trazer para vocês, que é algo que está lá no material, né? Mas ele vai estar lá dentro do mercado financeiro. Então, se eu fiz, por exemplo, um investimento e aí eu tive um problema na inflação, ele vai estar com a taxa ali referida e ele vai fazer esses tipos de análise. Eu não sei se vocês já observaram, acredito que sim. Quando você faz ali um determinado investimento, fiz um investimento numa conta poupança e eu obtive um rendimento lá no final do mês. Quando você vai olhar lá no histórico, né, no extrato, como que foi, quanto que foi o seu rendimento, ele não vem só um valor assim, o rendimento foi de R$200. Ele vem vários valores, todos descritinhos e separados. 14 centavos, 20 centavos, R$79, R$190, R$1,45, vários valores todos separadinhos. Por quê? Porque dependendo do período, ele foi aplicado um tipo de taxa e aí ele teve aquele rendimento. Hoje, por exemplo, nós temos várias contas, inclusive até contas correntes, né? Que ele tem um rendimento ali diário na conta, de alguns centavos, dependendo do valor que ficar aplicado ali, ele tem alguns rendimentos. Então, ele é utilizado esse tipo de taxa aqui. Por isso que tem essas diferenciações de taxa, tá bom? Continuando aqui com os termos da matemática financeira, nós temos também o capital. O capital, ele é o valor aplicado por meio aí de uma operação financeira. Então, gente, geralmente o capital ele é o valor do dinheiro. Se eu emprestei algo, é a quantidade que eu emprestei, é o valor que eu emprestei. Se eu fiz um investimento, o capital é o valor que eu investi. Se é um valor de um apartamento que eu vou fazer a compra, esse capital é o valor desse apartamento, tá bom? Montante. O montante, ele equivale ao valor futuro de uma operação financeira, incluindo o valor do capital inicial, mas os juros correspondentes ao período em questão. A gente costuma chamar, pessoal, de montante, a gente abrevia na matemática, que montante ele é capital mais juros. Então, juntei o capital mais os juros, eu tenho o meu montante. Então, se eu tive um capital ali de R$500 e durante 3 meses eu tive um juros de R$20, o meu montante vai ser de R$520, porque eu junto o capital inicial, que era 500, mais o R$20 de juros, o total disso
520, que é chamado de montante. Beleza? Isso acontece quando a gente precisa devolver. Ah, eu emprestei algo ali de uma pessoa. Ah, fiz um empréstimo ali com a minha mãe, com meu pai, com meu esposo, com a minha esposa e vou devolver. Na hora de devolver, você devolve o capital mais os juros ali. Tipos de capitalização. A gente viu essa palavra aí aparecendo algumas vezes, né? Capitalização. Existem 2 tipos. E a gente vai falar aqui sobre a capitalização simples e a capitalização composta. Na aula de hoje vai ser a simples. Amanhã a gente já começa na composta, tá? Então, o que seria a capitalização? Ela é a aplicação para a acumulação de capital. Quando o capital é aplicado e sobre ele incide uma taxa de juros que acaba por acumular mais capital. É o que a gente acabou de falar, gente, é o montante. Então, juntou o capital inicial mais os juros, capitalizou. Quando ele capitalizar, fiz a minha capitalização, eu tenho o meu montante. Então, dentro do tipo de capitalização aqui, a capitalização simples, quando juros obtidos incidem somente sobre o capital inicialmente aplicado. Então, pessoal, a capitalização simples, independente do período, o valor do cálculo dos juros vai ser sempre baseado no capital inicial. Por exemplo, se eu tive ali um investimento, né? Fiz uma aplicação de R$2.000, certo? R$2.000. E aí eu vou ter um rendimento, por exemplo, de 10% ao mês. Quanto que vai ser 10% de 2.000? Isso. Aí o que acontece? R$200. Então, no primeiro mês, qual vai ser o meu rendimento? 200. Se é uma capitalização simples, a cada mês vai ser 200. 200 no primeiro mês, 200 no segundo mês, 200 no terceiro mês e a cada mês que for evoluindo, R$200. Essa é a capitalização simples. Já a capitalização composta, o que ela difere? Os juros, elas vão ser obtidos, né? Os juros, ele será obtido incidindo sobre o capital acrescido pelos juros do período considerado. Então, por exemplo, na primeira situação a gente falou que foi investido R$2.000, a taxa de 10% ao mês, certo? No primeiro mês, 2.000, 10% seria 200. Quando capitalizou, eu fiquei com R$2.200. Lá no segundo mês, ele não vai mais fazer o cálculo em cima do R$2.000. Ele vai fazer o cálculo agora em cima do 2.200, porque ele vai ser considerado o período que está ali naquele momento. Então, agora, eu não vou ter mais um juros de 200, eu vou ter um juros de 200 e isso aumentou, 220. E a cada mês que passar, ele vai aumentando aí os valores. Tudo bem? Taxas proporcionais. Como eu falei para vocês, a taxa, ela sempre vai estar relacionada com o período. Então, as duas taxas que nós vamos ter ali, elas vão ser proporcionais quando seus valores formam uma proporção com os tempos a ela referidos ou reduzidos à mesma unidade. Então, pessoal, o que acontece? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se eu tiver uma taxa de 24%, vou pegar 24 porque vai ser bem fácil a gente fazer essa conta, tá? De cabeça. Uma taxa de 24% ao ano, e eu tiver um período de investimento de 7 meses, eu tenho uma taxa ao ano
e um período em meses. A minha taxa e o meu período precisam estar na mesma proporção, na mesma unidade de medida. Eu não posso ter taxa ao ano e período em mês. O que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso transformar essa taxa em meses. E como que eu faço isso? Eu vou pegar 24 e vou dividir por 12, porque um ano tem 12 meses. Ou seja, qual que vai ser a minha taxa aqui? 2% ao mês. Então, em um ano inteiro é 24%, mas no mês é somente 2%. Na hora de realizar meu cálculo, eu vou utilizar 7 meses e 2% ao mês, porque eu preciso estar na mesma unidade de medida, tá bom? Vou trazer para vocês também aqui um conceito de considerações com relação aos prazos das aplicações, porque vocês vão ver isso lá dentro dos contratos de vocês, quando vocês levarem, né, o cliente lá no banco, vocês vão ter acesso a esses contratos, e aí vocês vão ver lá como que eles utilizaram os critérios para as cobranças das taxas de juros, tá? Então, dentro do mercado financeiro, a gente usa aqui 2 tipos de conceitos para o ano. A gente utiliza o critério de ano civil e também o critério de ano comercial. O que seria ano civil? O número real de dias do ano. Então, se o ano é de 365 dias, você usa 365. Se é de 366, um ano bissexto, usa 366 dias. Agora, na matemática financeira, geralmente a gente usa ano comercial. A gente utiliza o ano com a ideia de 360 dias. Por quê? Porque a gente fala que todos os meses tem 30 dias na matemática financeira. A gente não fica perguntando. Se eu falar assim, um valor ficou aplicado durante 7 meses. Vocês vão me perguntar, qual mês, professora? Foi janeiro, foi fevereiro, foi março, foi abril? Não, 7 meses. Só isso que eu considero. E esses 7 meses, para mim, todos eles vão ter 30 dias. Eu não vou ficar olhando qual mês se é de 30, se é de 31, se é de 28, se é de 29 dias. Tá bom? Se eu precisar converter os meus meses para dias, por exemplo, eu vou fazer 7 vezes 30. E acabou. Cheguei ali 210 dias. Tá bom? Tenho também o conceito de juros exato. Então, pode ser que lá na hora de um contrato, na hora de pagar uma dívida no banco, ele falou que utilizou o cálculo de juros exato. Então, os juros exato, tanto o prazo da aplicação quanto a conversão de taxa de juros, eles são realizados pelo critério do ano civil, ou seja, utiliza todos os dias do ano, juros exatos. Se ele falar juros comercial, que é o que geralmente utilizamos na matemática financeira, tanto o prazo da aplicação quanto a conversão da taxa de juros, eles são realizados pelo critério do ano comercial. Pessoal, parece nada, mas faz uma diferença. Pouquinha, mas faz, tá bom? Por exemplo, isso precisa estar escrito lá no contrato, se foi utilizado o juros comercial ou juros exatos, tá bom? Por quê? Porque senão você vai falar assim, se for investimento, eu quero que seja juros exato, porque vai contar todos os dias, vou ganhar mais, né? Agora, se for para eu pagar, se eu emprestei, eu quero juros comercial, porque eu vou pagar menos. Não tem como, gente. O que está escrito é o que vai ser seguido lá. Geralmente, o que os bancos fazem? Eles têm o conceito deles, eles têm o próprio, que é chamado de juros bancários. O que acontece nos juros bancários? O prazo, ele é contado pelo critério do ano civil.
Então, o prazo ele considera todos os dias do ano. Enquanto as taxas, elas são convertidas pelo critério do ano comercial. Isso acontece, por exemplo, quando a gente atrasa uma fatura de cartão de crédito. Quando a gente atrasa uma fatura de cartão de crédito, lá no nosso boleto mesmo, ele já fala assim, cobrar 2% a cada dia. Então, se a pessoa atrasou um dia, ela vai pagar dois dias, 4%, 3 dias, 6%, e assim vai aumentando a cada dia. Não vai ser assim, cobrar 2% ao mês. E aí a pessoa ficou um mês inteiro para pagar, e aí ela pagou só 2%. Não é assim que funciona, né? O banco, ele usa o critério do ano civil. Então, ele conta todos os dias ali no momento de fazer essas cobranças, tá bom? E isso vai estar escrito lá no contrato do seu cliente, quando você fizer uma venda do seu apartamento, do seu imóvel, tá bom? E agora, a gente vai vir aqui para os nossos cálculos. Vamos começar aqui com juros simples. Super tranquilo de fazer. O que a gente tem que observar aqui no cálculo do juros simples são as informações. Se elas estão aí, pessoal, na mesma unidade de medida, se precisa fazer uma conversão, é isso que a gente tem que observar, tá bom? Então, vocês vão me ajudar nas continhas, tá? Vocês vão pegar a calculadora de vocês para a gente fazer os cálculos. Então, primeiro eu vou anotar aqui a fórmula do juros simples. Então, esse J, ele se refere ao juros simples. Esse V que a gente tem aqui, ele é o meu capital, é o valor do meu capital, ou seja, o que eu investi ou o que eu emprestei, tá bom? Essa letra I que nós temos aqui, ela é a minha taxa de juros. E o meu N, ele é o meu período de juros, é o meu prazo, tá bom? Às vezes, quando vocês foram estudar lá, né, fui dar uma olhadinha nos vídeos no YouTube, ou quando eu estudei lá no meu ensino médio, não eram as mesmas letras, professora, eram outras letras. Eu também, gente, eram outras letras na minha época, tá, que eu estudei. Mas aqui na apostila de vocês ele veio assim, então para não confundir, eu trouxe as letras que veio na apostila. Mas o que eu quero que vocês guardem? Como que calcula juros simples? Capital vezes taxa vezes o período. Só isso. Multiplica todo mundo. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos então colocar em prática o que a gente acabou de falar. Então, nesses cálculos, a gente utiliza aí o critério do ano comercial, como eu falei para vocês, que a gente usa na matemática financeira. Ou seja, o ano possui 12 meses, os meses possuem 30 dias. Tá bom? Ok. Vamos lá, então, para o nosso primeiro exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. E a gente vai fazer juntinho esse cálculo, tá? Deixa eu beber uma aguinha. Vamos lá. Mesmo que você vá fazer os seus cálculos na calculadora, é muito importante que você anote os dados ou destaque no exercício para não errar, tá bom? Então, eu gosto sempre de anotar o valor do meu capital, a minha taxa de juros e o meu prazo aqui. Então, vamos nesse exercício. Um capital de 1.250 foi aplicado a uma taxa de 7% ao mês durante 5 meses. Calcule os juros simples produzidos nessa aplicação. Pessoal, isso aqui é importantíssimo para vocês. Os dados do juro simples e do juro composto é igual. É a mesma coisa, é capital, é taxa e é período. O que difere de um para o outro? O nome.
Então, lá no exercício de vocês, na hora de fazer na prova, vocês leiam, tá? Se ele falar assim, calcule o juros simples, vocês vão utilizar a fórmula do juros simples. Agora, se ele falar calcule os juros compostos, aí vocês vão ter que usar os juros compostos. Tudo bem? Então, esse aqui é juros simples, então nós vamos fazer ele. Vamos lá. Este número que nós temos aqui, taxa, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai analisar. A minha taxa e o meu período estão na mesma unidade de medida? 7% ao mês durante 5 meses? Sim, perfeito. Não preciso fazer nada. Cansa esse microfone. Acho que é porque eu fui na academia hoje, treinei braço, estou cansada. Deve ser por isso. Então, olha lá. 7% ao mês durante 5 meses. Perfeito. Próximo passo, antes de ir para o cálculo. Preciso transformar esse meu número percentual em um número real, que eu posso utilizar no meu cálculo. Porque o número percentual, pessoal, ele não é um número real, tá bom? Então, como que eu faço isso? A porcentagem, ó, o 7%, ele é isso aqui. 7 dividido por 100. 7%. Que ele pode ser escrito nessa forma de fração, que isso aqui já é um número real, ou ele pode ser escrito na forma decimal. 0,07. 7 centésimos. Se eu tenho 2 zeros, eu vou ter 2 casas decimais. Tudo bem? Sim? Perfeito. Agora que eu já fiz a minha conversão, já analisei, está na mesma unidade de medida, eu vou partir para o meu cálculo do meu juros simples, tá bom? Ou você usa a fração, ou você usa a decimal. Você escolhe, tá? Eu, Tamara, gosto de utilizar decimal, acho mais fácil, tá bom? Mas eu vou fazer dos dois jeitos e vocês escolhem qual você prefere fazer, tá bom? Vou fazer no decimal primeiro. Então, primeiro eu vou pegar o valor do meu capital, que é 1.250. Vou multiplicar pela minha taxa, que é 7%. E eu vou multiplicar com o meu período, que é 5 meses. Logo, o meu juros deu quanto, gente? 437,50. Perfeito. Muito bem. Se eu utilizasse a forma de fração, como que ia ficar? Vamos lá. 1.250, que é o capital, vezes 7 centésimos, 7%, vezes 5 meses. Meu juros ia ser de 43750 dividido por 100. Na hora que eu fizesse a divisão, 437,50. Então, olha a diferença. Aqui, eu já multipliquei e já cheguei no meu resultado. Aqui, eu tenho que multiplicar e depois dividir, tá bom? Por isso que eu prefiro aqui, que eu vou fazer mais rápido. Tudo bem? Perfeito. Calculamos, então, o juros simples. Então, aqui no enunciado também fiz passo a passo para vocês, lá na apostila, tá? Então, se vocês forem estudar a apostila, temos isso daí. Calculamos o juros simples. Pessoal, no mesmo exercício, capital de 1.250, aplicado a 7% ao mês, durante 5 meses. Só que o que ele está pedindo para a gente agora? Determine o montante. Ele não quer o juros simples, ele quer o montante. O que eu preciso fazer para descobrir o montante? Perfeito! Muito bem, isso aí. Então, para descobrir o montante, basta somar
o capital mais os juros. Logo, eu vou ter 1.250 de capital, mais os juros de 437,50. Então, o meu montante é 1.687,50. Beleza? Tudo bem, pessoal de casa? Aqui na sala o pessoal tá ok. Então, fiz aí para vocês também a fórmula do montante. E, passo a passo, chegamos em 1.687,50. Pessoal, então, ó, a importância aqui da leitura. Vocês viram que o cálculo é muito simples? Bem tranquilo de fazer, com a calculadora na mão. Vai! Exatamente assim na prova. Gente, o que eu ensino, eu cobro. Eu não vou cobrar uma coisa que eu não ensinei. Tá bom? Eu não tenho como eu cobrar de vocês uma coisa que eu não ensinei. Então, tudo que eu falar aqui vai estar na prova de vocês sexta-feira, tá bom? Beleza? Então, pessoal, qual que é a importância aqui? O que eu já vi alunos errando? Na leitura. Às vezes o exercício está pedindo um montante. A pessoa vai lá e calcula o juro simples. Ou está pedindo o juro simples. A pessoa vai lá e faz o montante. Faz o juro simples, soma, e aí na hora de responder, responde o montante. Então, gente, é importante a leitura. Se ele pediu juro simples, é só o juro simples que eu quero saber. Se eu pedir o montante, aí você calcula o juro simples e depois soma. Tudo bem? Tem gente que já sabe fazer o cálculo direto. Pode utilizar a sua estratégia também. Pode deixar. Eu não vou trabalhar com mais uma fórmula para não confundir vocês. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Mais um exercício para a gente praticar. Pessoal de casa tá aí? Como é que vocês estão? Manda pra gente se tá ok aí no chat, fazendo favor. Aproveitando, pessoal, que eu estou aqui falando com vocês, eu tenho 2 disciplinas aqui nesse curso, tá? Então, a gente vai se encontrar agora na matemática financeira, e aí vocês vão ter aula comigo quando vocês tiverem uma disciplina chamada operações imobiliárias. Então, a gente vai ter mais uma disciplina lá na frente, tá? Então, vamos lá. Calcule os juros simples produzidos por um capital. Então, capital agora é de 2.800, aplicados a uma taxa de 12% ao mês, durante 6 meses. Beleza? Tudo bem. Primeiro passo que a gente vai fazer, observar. A minha taxa e o meu período estão na mesma unidade? Ok, perfeito. Vou transformar a minha porcentagem aqui em um número real. 12% é 12 dividido por 100, que também pode ser escrito na forma decimal. 0,12. Olha lá, não esquece. Se são 2 zeros, 2 casas decimais. Não precisa armar a continha da divisão. Você está com a calculadora na mão? Faz lá 12 dividido por 100, se ficar na dúvida. Tudo bem? E agora a gente vem para o cálculo, tá bom? Vamos lá. Para calcular o juro simples, me ajudem aí, por favor, vocês que estão com a calculadora na mão. 2.800 vezes 12% vezes 6 meses. Deu quanto esses juros, pessoal? 2016. Maravilha. Então, aqui, ó, ele começou já falando. Calcule o juro simples. Pronto. Já sei que é juro simples que ele quer. Calculei o meu juros. Respondido. Aqui no cálculo, para vocês, se forem estudar no material, tá aqui passo a passo que a gente fez no quadro, tá bom? E se ele pedisse o montante?
Perfeito. É isso, gente. Se pedir o montante, capital mais juros, o montante vai ser 2.800 mais 2.016, que vai ser 4.816. Também está aqui passo a passo para vocês no material para vocês estudarem. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Mais um, vou deixar para vocês fazerem aí, vou utilizar aqui o nosso slides. De novo, olha como que ele começou. Calcule o juros simples. Opa, calcule o juros simples, esta fórmula de juros simples. Capital de 9.530, aplicada a uma taxa de 8% ao mês, em 15 meses. Taxa em mês, período em meses, tudo certo, já vou para o cálculo. 9.530 vezes 0,08, que é 8%, vezes 15. Vai ser quanto isso? $11.436? Isso mesmo? Sim? Me ajuda aí, gente, que às vezes é tanta continha, já aconteceu, tá? De eu colocar resultado errado ali, confere aí. Se estiver errado, a gente corrige. Tem. Vermelho tá melhor para ver no quadro? Tá. Perfeito. E se ele pedisse pra gente o montante, é só somar o capital inicial mais os juros. Então, 9.530 mais 11.436, 21.266. Perfeito. Mais um, pessoal. Ah, esse aqui tá diferente. Vocês vão me falar o que a gente faz. Vou usar a caneta vermelha que fica melhor para o pessoal que está lá em casa, tá? Olha lá. De novo, calcule os juros simples, produzidos por um capital de 25.000, aplicada a uma taxa de 2% ao ano, durante 36 meses. Vamos observar. Minha taxa e meu período não estão na mesma unidade, está diferente. Então, eu não posso começar a resolver, não posso multiplicar já, porque está em unidade diferente. Precisa estar igual. Pessoal, vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês sabem me dizer quantos anos tem em 36 meses? Perfeito. Então, qual que vai ser o período que eu vou utilizar lá? 3. Em vez de utilizar 36 meses, eu vou utilizar 3 anos. Porque a minha taxa está em ano, eu tenho que estar na mesma unidade. Ou eu ia fazer 2% dividido por 12 e descobrir quanto que é o mês. Vai dar um número decimal bem quebradinho. Eu acho que dá mais trabalho para fazer a continha. Acho que assim fica mais fácil, tá bom? Para a gente resolver. Então, vamos lá? Então, aqui eu tenho 25.000, que é do meu capital, vezes a taxa de 2%, 0,02, vezes o meu período, que é de 3 anos. Quanto que deu o nosso juros, que ele perguntou ali pra gente? Calcule o juros simples. Ajuda aí a prof.
Chega essa hora, não sai nenhum 2 mais 2 mais. Pessoal, para amanhã, eu tô vendo que tem alguns colegas aí que estão sem o celular. Para amanhã é muito importante que todo mundo esteja com celular, porque os juros compostos, ele não é tão simplesinho quanto o juros simples. Tem alguns passos para a gente fazer, porque ele utiliza a potenciação, utiliza umas outras expressões. Então, é importante que vocês estejam para validar, para ver se realmente conseguiu fazer. Porque lá na provinha vai ter pelo menos uma continha de juros compostos para vocês fazerem, tá bom? Então, é importante que vocês utilizem... 43 mil? Maravilha! Então, olha lá, ó, fiz do mesmo jeitinho, transformei o 36 meses em 3 anos. 43? Você fez 36 meses? 6. 36 vezes 18. 18 mais 25. Você transformou a taxinha em 0,02? A 2%? 0,02? Ou só o 2 direto? 2 direto. Ah, então, é por isso. Tem que colocar sempre, transformar a sua taxa, porque quando ela está assim, ó, 2%, eu não posso utilizar esse 2% direto aqui, tá bom? Eu tenho sempre que transformar. Ou eu coloco na forma de fração, ou eu coloco na forma decimal, tá bom? Sempre faz, que senão ele vai dar mais alto. Se ele só aumentou o valor, o resultado final lá deu a mesma coisa, mas ele ficou com um valor assim bem mais alto. Tudo bem, pessoal? Então, não esqueça, tá? Então, 2 coisinhas antes de ir para o cálculo. Observar a unidade de medida e transformar a sua taxa no número real. Sempre, não esqueça, tá bom? Se eu fosse calcular o montante, era só somar, né? 25 mil mais 1.500, 26.500. Beleza, isso aqui eu já falei. Aqui, mais um para a gente praticar, de transformação. Diferente assim para a gente praticar, né? Que pode ser que lá na prova tenha para transformar, tem que observar. Então, olha lá. Opa, esqueci de apagar o capital. Determine o juro simples correspondente a uma aplicação de 1.360 a uma taxa simples de 60% ao ano durante 30 meses. Vamos lá, vamos observar. Nossa taxa e nossos período está na mesma unidade? Não está. Então, o primeiro passo é transformar na mesma unidade, tá? Aí pensa assim, 30 meses para transformar em ano, não está tão facinho como estava no outro, né? No outro era 36, estava bem mais simples. Então, vamos fazer esse daqui, 60 dividido por 12, vamos transformar a taxa em meses? Vai ser 5, perfeito, muito bem. Então, vai ser 5%. E quanto que é, ó, 5% na forma de número real? Ou é 5 centésimos, ou 0,05, muito bem. Utilizando isso agora nos nossos cálculos, 1.360, que é o capital, vezes a taxa de 5%, vezes o período de 30 meses. Porque agora, gente, eu transformei a minha taxa em meses, ó. Quando eu falo 5% ao mês, durante 30 meses, agora eu tenho a mesma unidade de medida, tá bom? Fiz os cálculos. Vamos ver quanto que a gente vai chegar. Aqui, ó, usei a mesma estratégia.
2040. Muito bem, pessoal aqui na sala acertou. Tudo bem aí no chat? Alguma dúvida, perguntas? Se eu fosse calcular o montante, 1.360 mais 2.040, 3.400. Beleza? Ah, esse aqui é diferente. Um vai estar na prova, não coloquei nenhum assim, mas vou fazer porque fica para a vida, né? Aprendizado para a nossa vida. Vamos lá. Daqui uns dias, né? Quem sabe vocês precisam. Isso é legal. Olha lá. Um capital de 12.560 foi aplicada a taxa de 7% ao ano durante 18 meses. Pronto, já vi que está diferente. Alguma coisa tem que acontecer. Se eu for transformar o meu 7% ao ano em meses, vai dar uma dízima não periódica, um número decimal, bem difícil de trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar o meu período, gente, em ano. E olha como que vai ficar esse período. Pessoal, um ano, ele tem quantos meses? Beleza. 12 meses. 18 meses são 12 meses mais 6 meses. Beleza? 6 meses, vocês concordam comigo que é metade de um ano? Sim? Beleza. Então aqui, ó, gente, vai ficar assim: 1,5 ano. Diferente, né? Eu não coloquei assim na prova, pode ficar tranquilo. É só para efeito de conhecimento, tá? Mas tem essa possibilidade também de eu colocar o meu período assim, decimal, tá bom? Então, taxa em ano, período em ano. 1 ano e meio. 1 ano inteiro e a metade desse ano. Porque às vezes a gente pensa assim, 12 meses tem um ano, então vai ficar 1,6, porque sobrou 6 meses. Não é 0,6 de 6 meses, é 0,5 de metade do ano. Beleza? Agora a gente vai para o cálculo. 12.560 vai ser o último de hoje, que eu estou vendo que vocês estão cansados. Vezes a taxa de 7%, 0,07, vezes o nosso período, que é 1 ano e meio. Ah lá, usei a mesma estratégia. R$ 1.318,80, isso mesmo? Beleza, maravilha. Se eu fosse calcular o montante, bastava somar aí esses resultados. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Juros simples todo mundo vai gabaritar, né? Maravilha, isso aí. Amanhã, então, a gente continua nossa aula. Será sobre juros compostos e a gente vai falar sobre mais alguns termos da matemática financeira, tá bom? Então, muito obrigada aí pela presença de vocês. Espero que eu tenha aí contribuído com o conhecimento de vocês na aula de hoje. Espero vocês aqui amanhã. Estejam, tá? Com o celular, não precisa comprar calculadora científica, HP, nada disso. O celular de vocês é suficiente para os cálculos que a gente vai fazer aqui, tá bom? Beleza? E até amanhã. Tchau, tchau.